meio do mundo, né? Não? Ninguém aqui está proibido de dar glória a Deus, ninguém está proibido de dar aleluia, ninguém aqui vai ser preso se der glória. A Bíblia vai dizer em João 15:5, a parte de aleluia, que Jesus Deus. disse, sem mim nada podereis É verdade, fazer. Deus, A unção aleluia. é dele, o louvor é para ele, a glória é dele, a igreja do Jardim 2 é dele, Verdade, o pregador Deus, é dele e está aleluia. nas mãos dele. Essa é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Deus deu livramento para que eu estive hoje e pudesse estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. E é uma grande honra estar com vocês. Da vida é uma honra. Então, pode dar glória a Deus aí, aleluia. Que Deus está na casa. O Pai está na casa. Queridos irmãos, sem mais delongas, abram suas Bíblias no livro de João. O livro do Evangelho de São João, capítulo 1. Eu irei ler do versículo 1 até o 14. Eu quero falar hoje sobre o Verbo encarnado, sobre Jesus, que é bom falar de Jesus. Eu gosto muito da cultura do apoio, que quando eu falo que Jesus é bom, você tem a liberdade de dizer, Jesus é bom sim. E se eu falar que o diabo não presta, você confirma, o diabo não presta mesmo não. Então toda a glória e todo o louvor é para Deus. Abram suas Bíblias em João. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aleluia. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. É verdade. Será glória a Deus nessa palavra. Maravilhoso eterno Deus, querido Pai, a gente entrega este culto, esta palavra, Senhor, me usa como um canal nas tuas mãos, Senhor. Assim, eu Deus, mereço nenhuma honra, nenhuma glória, não estou aqui para provar nada, estou aqui apenas para falar a tua palavra, Senhor. Que quando eu prego, Pai, o Senhor venha passear aqui entre nós, que o Senhor venha ministrar o coração, quebrantar, que o Senhor venha dar renovo, venha dar força, Pai, que o Senhor venha dar força ao que está caído, levantar o abatido, Pai, que o Senhor venha fazer a tua vontade nesta casa, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Querido, João era um discípulo de Cristo, a qual Cristo havia o escolhido antes de Jesus escolher os seus discípulos. Ele foi orar, porque todo discípulo de Cristo, todo servo de Deus, deve estar com a vida em constante oração, em direto contato com o Pai. E há 3 formas que você pode buscar um relacionamento com Deus, que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. O jejum também não pode faltar na vida do crente. E nesse evangelho há algumas coisas bem peculiares nele, porque no livro de Mateus ele vai apresentar a Jesus Cristo como o rei. O livro de Mateus, e também aos judeus. Já o livro de Marcos vai apresentar Jesus como servo. Ele em constante trabalho. Você for ler o livro de Marcos, tem mais ou menos 16 capítulos, e você só vai ver Jesus trabalhando, sendo um servo. Porque a gente vê que apesar dele ser Deus, ele desceu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele desceu e se fez carne. E já no livro de Lucas a gente vê a humanidade de Cristo. A gente vê como se a gente pudesse dizer que a forma mais humana
de Jesus e a forma humana que Deus quer que um homem ou uma mulher seja. Se a gente vê no livro de Lucas a vida de oração de Jesus, a gente vê momentos em que Jesus tem sentimentos por um amigo, momentos em que Jesus chora, momentos em que Jesus ele está preocupado com o que ia acontecer com seus discípulos e que ele está pensando nos que um dia iriam vir a ser seus discípulos. E já no livro de João a gente vê Jesus como Filho de Deus. Por isso que aqui vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, né? Essa aqui é uma breve introdução que eu vou falar de Jesus e da sua palavra, né? Porque desde o princípio, né, Deus quando ele vai fazer algo na terra, a terra era vazia, sem forma, e para Deus fazer a luz, ele teve que falar, teve o verbo, e ele disse: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que ele vai dizer: haja expansão entre as águas, haja separação entre a terra e a água, e assim aconteceu. Houve uma separação. Deus disse: haja os astros e nós que iluminem. E Deus fez a lua, Deus fez o sol, e tudo isso Deus fez com a sua palavra. Porque uma das formas da manifestação do poder de Deus é com a sua palavra. Então, se você está precisando de algo, fale com o papai, porque basta ele falar que vai acontecer. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Deus ele tem fidelidade com a sua palavra, tanto que Ele vai dizer: passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E com isso a gente vê a Bíblia. O que falar da Bíblia? A gente vê que a Bíblia é o único livro que teve vários escritores. O primeiro escritor da Bíblia, ele não conheceu o último, mas a gente vê que o autor é um só, o Espírito Santo, é o Senhor, o autor da Bíblia. E a gente vê em nenhum momento a Bíblia entrando em contradição com ela mesma. Você vê que as profecias que já foram profetizadas, já no jardim do Éden, a palavra que Deus lançou, dizendo que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, já se cumpriu. E isso me retrata algo que as pessoas poderiam dizer, que a gente vê muito pregador falando assim: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus. Não, o melhor de Deus ele já veio, que foi Jesus Cristo há 2.000 anos atrás. O melhor de Deus está para voltar, e a maior promessa que Deus fez para a sua igreja, que Jesus fez para a sua igreja, é que um dia Ele voltaria. E por que Ele foi? Jesus vai dizer: é necessário que eu vá, para que o Pai envie o Consolador. Por isso que Jesus ele vai dizer que eu não vos deixarei órfãos, não deixarei vocês sozinhos, ainda que seu pai ou a sua mãe lhe abandonem, eu estarei com você. Ou seja, Deus ele está cumprindo a sua promessa. Quem consegue ver Deus na sua vida, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Então, no livro de Gênesis, a gente vê que tudo Deus vai fazer com a palavra. Haja luz e houve luz, haja terra, haja os animais, e a Bíblia vai dizer que tudo que Deus falava acontecia. Mas quando Deus vai fazer o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus estava fazendo a humanidade, quando Ele estava fazendo você, o irmão que está aí do seu lado, Ele estava fazendo a semelhança dele mesmo. Você tem a essência de Deus na sua vida. Você deve ter a presença de Deus na sua vida. Você tem as marcas de Deus na sua vida. Então, foi isso que Deus fez. E daí a gente vê que começa a ter... A gente vê que o homem foi feito... Mas assim, a gente vê que o homem foi feito do barro. Infelizmente, parece que é o defeito de toda a obra, é o orgulho e a soberba. Que a Bíblia vai dizer que o homem é enganado por uma serpente que estava no jardim. E o que é uma das coisas que quando o inimigo ele quer lhe pegar, ele quer lhe enganar, ele vai distorcer a palavra, ele vai distorcer a Bíblia. Tanto que quando a serpente vai tentar a Eva, vai tentar a Eva, a Bíblia vai dizer que a serpente era a mais astuta das animais. Quando ela vai tentar a Eva, ela vai dizer o seguinte: é verdade, vocês podem comer de todos os frutos do jardim? E Eva, meio que respondendo a serpente, ela já distorce. A gente não pode nem tocar nas frutas, só que Deus não tinha falado que não podia tocar.
creio eu que talvez ela já tivesse com um fruto na mão. Enfim, a serpente vai dizer assim: se vocês comerem, vocês não morrerão, vocês serão igual a Deus. Muito semelhante à queda de Satanás, quando Satanás ele vai tentar usurpar, ele vai tentar querer fazer uma rebelião no céu. A primeira coisa que ele vai dizer é: serei igual a Deus, estabelecerei meu trono e serei igual a Deus. E nele foi encontrada a soberba. Então tome muito cuidado, porque não é mais perigoso o que você está fazendo, o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de você. Por isso que quando Jesus está comendo com os discípulos, vem os fariseus e questionam assim: os teus discípulos não jejuam? E Jesus tinha a resposta que enquanto o noivo está aqui, não é necessário que eles jejuem, mas um dia o noivo será tirado deles, e aí sim vai ser necessário que eles jejuem. Aleluia. E vai dizer que não faz mal aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. Então, tome cuidado com as suas palavras, com aquilo que você fala, porque a Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você vê que uma pessoa só fala de dinheiro, só fala de futebol, só fala de jogo, só fala de mentira, só vê a pessoa mentindo, aquilo fala sobre o coração dela. Você fala muito, as suas palavras falam muito sobre você. Então a gente vê que uma das coisas que o inimigo vai tentar fazer é distorcer a palavra. E quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Deus colocou um anjo, uma espada flamejante, para que eles não entrassem mais no jardim. E daí veio a desobediência, e sobre isso veio todas as maldições, não só para o homem, mas para a mulher e para toda a terra. Por causa da desobediência, que foi o pecado, entrou a morte no mundo. Em Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus havia feito tudo perfeito. Tenta imaginar o coração do Senhor. Deus ele faz o homem, faz tudo para que ele pudesse usufruir. Deus fez tudo para que a gente pudesse ter o proveito. Não foi à toa que Deus fez tudo isso para nós. E simplesmente, um momento que Deus esteve fora, o homem peca e trai o próprio Deus. O Deus santo, puro, que nunca pecou, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Deus visitava Adão e Eva toda virada de tarde. Toda virada de tarde Deus descia do jardim e eles ouviam os passos do Senhor. Ou seja, eles tinham intimidade e relacionamento com Deus. Mas o lugar que você está, ou então o nível de intimidade que você está com Deus, não define o seu caráter de obediência a Deus. Por isso que muitas pessoas às vezes passam o dia orando, passam o dia lendo a Bíblia, às vezes até jejum, mas na hora que vem a tentação, a pessoa cai, porque ela não está mais focada em obedecer a palavra, ela está mais focada em buscar um relacionamento ou algum dom que possa fazer ela aparecer diante das pessoas, do que em obedecer. Porque, venhamos e convenhamos, eu posso pregar muito bem, eu posso profetizar aqui, eu posso curar paralíticos aqui, mas isso não é sinal de que eu sou aprovado por Deus. Aprovado por Deus é quando vier a tentação lá na minha casa, assim que eu sair da porta daqui, eu obedecer a Deus. É não negar o nome de Cristo, é ser fiel até a morte, é te chamar para fazer coisa errada e tu falar, está repreendido, é tu ser fiel. Então, você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. Às vezes você vê uma pessoa profetizando, ou às vezes algum irmão que quer espiritualizar demais, que fala em línguas demais, você quer dizer, é o homem de Deus, mas você sabe como é o segredo dele, você sabe como é o íntimo dele, você sabe como é ele na tentação. Aqui dentro da igreja é fácil todo mundo ser santo, mas agora fora, como é que está a sua vida com Deus? Porque Deus vê o que você faz no seu quarto, Deus vê o que você faz no seu trabalho, Deus vê o que tu pensa quando tu vê uma mulher passando, Deus vê o que tu fala do teu irmão, Deus sabe do teu coração. E eu venho te dizer como é que está o teu coração diante de Deus. Então a desobediência foi o pecado, e o pecado trouxe a morte para os homens, e daí então todos nós fomos amaldiçoados com o pecado. E agora é uma luta constante entre nós e o pecado, uma guerra entre o Espírito e a carne, para que nós possamos chegar até ao céu. Porque a palavra de Deus vai dizer que mas a tristeza, segundo Deus, é boa. Então se você está triste porque você está sendo perseguido, ou se você está sendo provado por várias provas, se vier de Deus, fica tranquilo, que isso é bom para você. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
que andam segundo o seu propósito. Verdade de Deus. Então, se aconteceu algo na sua vida e você tem a certeza da sua identidade em Cristo, não importa o que acontecer, isso vai acontecer para o seu bem. Então, não fique apegado ao passado. Muitas vezes você está triste. E um dia desse eu conversando, evangelizando um rapaz no meu trabalho, ele fala que a vida do cristão é muito triste. E é bom quando o Espírito Santo ilumina aqui a sua mente. Eu falei, mas espera, sabe qual é o fruto do Espírito? Alegria. Então, você que é crente, você está com Deus, não anda de cabeça baixa, postando no Facebook, estou triste, ou estou precisando sair para me animar. Tu já tem Jesus na tua vida, vai dobrar o teu joelho, vai ler a palavra, a alegria vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então a gente vê que, aleluia, é uma grande guerra, mas que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra constante, a guerra travada, tanto o reino do céu como o reino das trevas, os dois querem você, e não há trégua por um momento. Em todos os momentos está tendo a guerra. Se Deus agora abrisse os nossos olhos espirituais, eu tenho certeza que a guerra que nós veremos aqui, alguns nem suportariam ver. Então a gente vê que a Bíblia, o crente ele tem que estar fundamentado na Bíblia. Aqui é a nossa rocha, aqui onde a gente segura. Já pensou se não existisse a Bíblia? Cada um diria, eu acho que Deus é assim. Imagina a confusão que teria aqui na nossa casa. Enfim, por que eu estou falando isso? Recentemente eu fui aconselhar um homem lá na igreja e ele teve um encontro com Cristo após já ter conhecido uma mulher. E ele chegou para mim e falou assim, cara, a menina ela é perfeita em tudo, só falta uma coisa, ela não é crente. Aí eu olhei para ele e falei, meu amigo, está faltando tudo. Ele, Deus está mandando você dizer isso? Eu falei, não, é a palavra, é jogo desigual. Se já tem na Bíblia, não tem para que você estar buscando em oração, pedindo a Deus uma resposta. A Bíblia já está aqui, a revelação, a profecia toda da tua vida já está aqui. E às vezes a pessoa quer vir falando, aparece um anjo para falar comigo. A Bíblia já diz o que tu está precisando e o que tu tem que fazer. Então às vezes a gente fala que a Bíblia é a verdade, que a gente vive a verdade, mas a gente tem um medo de usar ela. Mas a gente não pode se acovardar, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? E é forte, muito forte isso, porque a gente tem que tomar tão cuidado na questão do conhecimento da palavra. Porque a Bíblia vai dizer que não basta apenas ouvir, nós devemos viver. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque a Bíblia vai dizer que o cara que ouve a palavra, que lê a Bíblia, e ele não pratica, é como um homem que ele se vê no espelho, mas quando ele vira de costa, ele já esqueceu a face dele, ele já se esqueceu. Então nós não devemos apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque quando Jesus Cristo ele veio, o que ele mais condenou foi a hipocrisia, foi o farisaísmo, era algo que era só de aparência. Tanto que quando Jesus vai combater a eles, ele fala assim: isso não passa de sepulcros calhados. Quando você vai no cemitério, ali fora é tudo bonitinho, mas quando você vai ver lá dentro, está tudo morto e podre. E é isso que Deus quer. Ele não quer um evangelho fingido, uma falsa graça. Esses dias eu estava passando por uma provação tão grande que eu ouvi a voz do inimigo dizendo no meu ouvido assim: mas Deus vai te perdoar, como se fosse uma graça barata. Tanto que eu fiquei, como é que pode vir essa voz aqui? Eu estou direto buscando ao Senhor, mas a gente não vai deixar de guerrear nunca contra nós mesmos, contra a nossa carne. E eu está repreendido essa voz maligna que vem falar comigo. Então repreenda essa voz maligna que lhe leva ao pecado, que lhe leva ao meio dos escarnecedores, que faz você pecar. Porque Jesus Cristo não ofereceu uma graça barata. O Evangelho é radical, a ponto de quê? De quê, pregador? A ponto de Jesus falar assim: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor tu chegar no céu aleijado do que tu ir para o inferno inteiro. Deus, aleluia. O Evangelho ele não vai querer que você venha e permaneça da mesma forma. A gente sabe o que tem em Lucas 9, 23. Jesus mesmo disse o requisito para você ser discípulo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz não é uma coisa boa, não. Uma cruz, para aquele contexto aqui, não era algo que alguém pegava com alegria e saía no meio da rua saindo assim, não. Cruz era algo que
tinham a intenção de humilhar a pessoa, porque naquele contexto as pessoas que eram mortas, com morte de cruz, elas tinham o objetivo não só de matar a pessoa, mas de humilhar a pessoa. Então a gente vê que o crente, ele tem um preço do discipulado, tem um preço que você paga só em você ser crente. Mas a verdade, você andando com a verdade, a Bíblia vai dizer que nós vamos ser perseguidos por amor a Cristo, e que nós vamos estar pregando e anunciando o Evangelho, e não vamos ter como nos calar, por causa que a gente vai estar com a verdade. Por isso que a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus Cristo, em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Pai das luzes, é o Espírito da verdade, Ele é o Todo-Poderoso, toda a glória é dEle, toda a honra é para Ele, todo louvor é para Ele. Então eu quero saber, você está com a sua vida pautada na verdade ou está baseado com bases mundanas? Muitas vezes a gente não sabe, mas o mundo está dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão querendo imitar o mundo dentro da igreja. A gente vê o ímpio escutando louvor e a gente vê o crente ouvindo música do mundo. As coisas estão invertidas. Então me diga se eu estou errado em pregar contra o adultério, me diga se eu estou errado em pregar contra o roubo, contra o assassinato, contra o homossexualismo. A verdade está sendo relativizada. Hoje em dia uma pessoa pode chegar e dizer assim: eu sou um cachorro, e ninguém vai poder contestar aquilo que ela está dizendo. Mas segundo a Bíblia, isso é errado. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre nós sermos sóbrios, é sobre o cara ter uma consciência de quem ele é sobre o cara saber o que ele está fazendo na vida dele. Eu penso muito sobre isso, porque às vezes se nós não vigiarmos, nós estamos vivendo no automático a vida que muitas vezes a gente tropeça aqui, tropeça ali e não está dando o melhor para Deus. Muito forte que enquanto eu evangelizo, que todo canto que a gente tem que falar de Jesus, e enquanto eu evangelizando, o cara falou para mim assim: a vida do cristão é triste e nós só somos apegados a Deus por causa das promessas que Ele pode nos dar. E só o Espírito Santo está na resposta na hora dessa. E eu falei: mas se Deus não tivesse uma promessa tão bom como Ele é, não seria Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Porque em Gênesis Deus faz uma coisa e diz: e viu Deus que era bom. Tudo que Deus vai fazer, logo após Ele vai vir e vai dizer: não, isso aqui é bom. E Deus ele é tão bom que só de ter Ele na sua vida você já tem tudo. É melhor você perder tudo e não perder a fé do que estar com tudo e perder a sua fé. Glória a Deus, aleluia. E para Deus é tão importante nós guardarmos a palavra dele. Não é algo que começou apenas no Novo Testamento. Já no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, aí Deus chega no povo e fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, se deitando, se levantando, também as atarás por sinal na tua mão, te serão por textura entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa. Deus, Ele quer tanto que você tenha intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, com essa palavra aqui que tem um preço de sangue. Pessoas morreram para que o Evangelho fosse divulgado até hoje. Deus está tão preocupado que você viva a palavra, porque Ele sabe que esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida. Jesus Cristo, o amor de Cristo é um amor diferente do que o mundo conhece. Hoje em dia a pessoa conhece uma pessoa há 3 semanas e diz que ama, mas o amor não é isso. A Bíblia diz que o amor é sofrido, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor lança fora todo medo, o amor não é invejoso. O amor é diferente. O que foi que Deus fez como prova de amor? A maior prova de amor não foi com palavras dizendo eu te amo. A maior prova de amor que a humanidade já teve foi provada em uma cruz. Romanos capítulo 7 e 8. Há quem diga que morreria por um justo, porque por um justo valeria a pena morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus, transgressores. Deus ainda olha para a terra
meu Deus, estão perdidos, irei entregar o meu filho unigênito. E aqui diga que todo mundo é filho de Deus. Alguém já ouviu uma pessoa dizer que todo mundo é filho de Deus? Você vê o cara rouba, o cara faz tudo de ruim, a pessoa morre e diz assim, foi para o céu. Não é assim, segundo a palavra, quem é filho de Deus é quem faz a vontade de Deus. Jesus quis dizer, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E nesse próprio capítulo de 1 João, vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, é quem está obedecendo, quem recebeu a Jesus como seu Salvador, e está firmado na sua palavra. Jesus vai dizer, se vocês me amarem, guardem os meus mandamentos. Então o amor de Deus é mais voltado para a obediência do que para sacrifício. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, Saul, um homem que foi ungido por Deus, que foi escolhido por Deus, Deus havia dado uma ordem para ele, de que matasse todos os amalequitas, e o rei, e todos os gados. E a Bíblia vai dizer que Saul poupou o rei, e poupou as ovelhas para oferecer em sacrifício para Deus. E realmente, o povo oferecia sacrifício para Deus, mas se Deus ordenou uma coisa, é para ser obediente e fiel. É verdade, Deus. E algo tão assim que Deus já tinha visto outro que tinha um coração segundo dele, que era um homem obediente, que era um homem que estava trabalhando para o seu pai. Enquanto Saul só estava querendo o cargo, Davi estava querendo ter intimidade com Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas se não tiver o cargo que o pastor der, se afasta. Se não tiver o cargo que ele pretende ter, que ele almeja ter, ele não se afasta dos caminhos do Senhor. Aí eu vou perguntar, tu está na igreja por causa de Jesus? Ou é para aparecer? Tu está na igreja por causa de Jesus? Ou é para tu ser a estrela? Estrela aqui é Jesus. Quem geralmente é chamado por Deus, você não vê correndo atrás de carro. É verdade, Deus. Quem vai ver Davi? Estava no pasto trabalhando, os irmãos tudo mais velho, mais forte. Glória a Deus. E aí Samuel vai dizer o quê? Ninguém vai comer enquanto Davi não se assentar na mesa. Deus tem uma mesa preparada para você, faz a tua parte. Tu quer que Deus te abençoe sem estar obedecendo a Ele? Tu quer que Deus te abençoe se tu anda com mentira, com fofoca, com inveja? Deus não abençoa safado, Deus abençoa aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Pode vir um pregador dizer, levanta a mão que Deus vai abençoar. Eu já fiz isso. Mas se a tua vida está toda torta, não adianta de nada. É verdade, Jesus. Você vê que todos os homens de Deus foram provados justamente nisso, na verdade. Aleluia. Você vê que todos os homens da Bíblia, depois que conheceram a Deus, ao invés de só vir bênção, vai vir a provação. A Bíblia vai dizer que Jesus havia acabado de ser batizado, estava cheio do Espírito Santo, abriu o céu, veio uma voz que disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido, em quem eu tenho me alegrado. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. E a Bíblia ainda mais diz que foi conduzido pelo Espírito Santo. Então muitas vezes você vai estar passando por uma prova, uma tribulação da tua vida. Deus está prometendo, às vezes não é um carro. Pode sim, pode, Deus abençoa. Mas às vezes o que Deus vai te chamar é para tu padecer pelo nome dele. Quando o apóstolo Paulo ele se converte, aí que o homem começa a ser perseguido, açoitado, caluniado, preso. Não conseguiram, foi coisas melhores do que ele já tinha, não, foi perseguição. Porque o próprio Cristo disse: por causa de mim, odiarão vocês. Só de você ser crente, o mundo já tem raiva de você, porque você está na contramão do mundo. É verdade, Deus, aleluia. Adulterar. A coisa está tão invertida que você vê que quem trai é considerado cristão. E a pessoa que foi traída é o besta, é o que foi enganado. Mas a verdade está sendo totalmente distorcida. E por conta do pecado, a tendência não é melhorar. Mas Cristo prometeu ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por causa do pecado, a iniquidade se multiplicará.
mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Glória a Só os Deus. salvos aqui dão glória a Deus. Glória a Jesus. Quando Jesus está no deserto, pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Aleluia. O diabo vai tentar a Jesus, no laço do inimigo, tentar o próprio Cristo. Ele vai tentar no quê? Na palavra. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí eu vou te dizer, o que a gente tem para provar para o diabo? Se Deus já disse que eu sou filho dele, eu não tenho nada que estar provando para ninguém não. Seja obediente, não faça as coisas para agradar não, seja para agradar a Deus, faça as coisas para agradar o Senhor, porque melhor é agradar a Deus do que os homens, porque a Bíblia vai dizer que Pedro e João foram pegos pelos sacerdotes, para de pregar o nome desse Cristo, mas eles disseram, veja ser melhor, eu obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Os homens foram presos, veio o anjo, libertou eles da cadeia, e quando eles saíram, estavam fazendo o quê? Pregando. Glória a Então, Deus. Deus ele me chamou tanto que o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. Deus está lhe chamando, não é só para vir para a igreja, ficar sentado dia de domingo e dia de quarta. É verdade, Deus. Deus está te chamando para ir à rua, salvar os cativos, quem está preso, quem ainda está no pecado, falar do amor dele. Tanta gente precisando de uma palavra. É a palavra que dá o ânimo, é a palavra que nos anima. Então caso você venha a ser tentado, responda com a palavra. Quando Satanás vai dizer, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus vai dizer o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia. A gente pode estar passando a pior tribulação, mas Jesus e a sua palavra é o suficiente. É A Bíblia vai dizer em verdade, João 4 Deus. que Jesus está pregando, e quando ele ia descansar, veio uma multidão, e ele se compadece da multidão e vai lá pregar. Aí o discípulo chega com comida, aí Jesus vai dizer o quê? Fazer a vontade do meu Pai é o meu alimento. Então faz a vontade de Deus aí. Tu às vezes está triste, não está entendendo por quê. Quem já saiu triste foi evangelizar e voltou alegre. Parece que quando você está ajudando uma pessoa, você está sendo ajudado. É verdade, Deus. Tu ajuda eles e é eu que te ajudo. Glória a Deus. Quando Aleluia. você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Grande o resto Deus. vem para a sua vida. Porque Aleluia. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é bom se congregar. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e nós seres humanos somos tendenciosos a interpretar de uma forma que nos mantenha na zona de conforto. Nós temos a tendência de ler a Bíblia e querer dizer que algo que é errado é certo, é o que é certo é errado. Por isso que às vezes, numa pregação como essa, você está sendo confrontado. Eu já saí de pregação que parecia que eu tinha levado uma surra, que o pregador sabia a minha vida todinha. Mas é bom que isso é o amor de Deus na tua vida, porque Deus castiga quem Ele ama e açoita os seus filhos. Esse é o amor de Deus. Quem vai ver o filho fazendo uma coisa errada vai ficar calado. Isso não é amor. Amor é justamente você corrigir, é você falar a verdade. É muito melhor eu chegar aqui, falar uma verdade que doa, do que eu falar um monte de mentira que faz você ficar se sentindo bem, chegar na sua casa pensando que você é bem, mas quando Cristo voltar, a igreja sobe e tu ficar. Então é melhor falar a verdade, doa quem doer. Glória a Deus. Aleluia. Contra a verdade nós não podemos lutar. Então a Bíblia vai dizer aqui que Jesus foi tentado justamente nisso, na palavra de Deus, e o maior capítulo da Bíblia, por incrível que pareça, vai falar da palavra. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia que só fala da palavra. Guardarei os teus estatutos. Como conservará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra. E às vezes você não está conseguindo enxergar algo na sua vida que está um pouco embaçado. A Bíblia vai dizer: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tu está querendo ver algo, vai para a Bíblia. A profecia está toda aqui. É verdade, e às vezes você está um Deus. pouco triste, você está um pouco desanimado.
19, versículo 8 vai dizer assim: a minha alma se abate de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Se tu está triste, não vai pro canto ficar chorando, não. Vai ler a Bíblia. Que a Bíblia tem mel, tem o mel. Aqui tem força para te dar. Quando tu dobra no joelho, aqui papai fala contigo. Ele tem um renovo para tua alma, ele tem um renovo para tua vida. Ele sabe como te tratar, o Senhor sabe como tratar o coração de cada um aqui. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenção do coração. Que mais tem esse poder? Resumindo aqui em outras palavras, Jesus ele consegue fazer uma cirurgia dentro de tudo. Isso aqui tá bom, isso aqui tá verdade, bom. Deus. Eu fazia não, esse aqui tá muito orgulhoso. Não, esse aqui tá pensando que não é ninguém, mas eu vou dizer que eu estou chamando ele. E Deus ele é assim. Deus. Aleluia. Você vê que quem acha que é o maior, Deus abate. É aquele que pensa que não é nada. É verdade, Deus. Será que dá para tu dar uma glória a Deus aí? Só quem Deus vai levantar aqui na casa. Glória a Jesus. Então, a palavra é essencial na vida do cristão. Porque a gente vê aqui no sertão um catolicismo tão forte por causa da ignorância. Você vê que a pessoa não sabe ler e chega uma pessoa e fala qualquer coisa ali para ela e ela acredita. Se for perguntar, Maria, por que você é católica, você não sabe nem por quê. Mas a Bíblia vai nos incentivar a buscar a verdade, a buscar o conhecimento. O pastor não tem mais poder do que a palavra, o pregador não tem mais poder do que a palavra, o missionário não tem mais poder do que a palavra. É a palavra verdade, Deus. A palavra acima de tudo. Sim. Então, aqui eu venho trazer uma passagem que fica em Apocalipse, que fala, Jesus fala assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes a mim. Não negastes no meu nome. Se eu não me engano, é Apocalipse capítulo 3, versículo 8, não estou enganado. Jesus, ele prometeu uma igreja. A igreja é fraquinha. Você vê a igreja que, bora supor que não tinha um ar-condicionado, as cadeirazinhas de plástico, mas estava lá na palavra, estava lá sendo fiel. Vinha a perseguição, não negava Cristo, era fiel. Aí Deus fala o quê? Qual é a promessa? Eu vou botar uma porta aberta aqui. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Só Ele tem esse poder. E eu quero perguntar para você, como está a sua vida com a palavra? Você tem buscado ler a Bíblia? Porque se você quer crescer em intimidade com Deus, quer conhecer a Deus, é com a sua palavra. É com a palavra de Deus. Como é que eu vou saber responder uma acusação do inimigo? É com a palavra. É a palavra que nós estamos firmados. Nós não podemos deixar a palavra. E eu não quero também terminar a pregação sem falar do verbo, que é Cristo, que também é a própria palavra. Jesus Cristo, Ele veio para salvar pecadores. Eu quero pedir que a banda venha. E Jesus Cristo ele veio para salvar pecadores e o mundo estava perdido. O mundo não conheceu a Cristo. Aleluia. O mundo não conheceu, mas ele se revelou. Aleluia, Jesus. Uma das formas de Deus se revelar é com a palavra. Aleluia. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus desce com a sua glória e a sua presença, ali que vai vir as tábuas dos mandamentos. Quando Deus está revelando a lei dele, os mandamentos dele, os estatutos dele, ali já é o amor dele. Se você continuar fazendo isso aqui, se tu continuar pecando, tu vai morrer. E a Bíblia diz que Moisés estava lá e eu não entendo por que a presença de Deus balança mesmo. Porque quando a glória de Deus descer naquele monte, a Bíblia vai dizer que até o monte fumegava e tremia. E tem um irmão que com a palavra dessa que eu preguei, deu glória a Deus. Será que você pode dar glória a Deus? Porque lá no céu vai ser glória o tempo todo.
Ele. O melhor do céu é o próprio Deus. E um amigo meu me questionou: todos os homens que Deus queria, não teve um livre-arbítrio, entre aspas, porque todos foram até Deus. E eu falei: realmente, Deus é tão bom que não tem como dizer não para Ele. O que Deus tem para a tua vida é vida em abundância, é salvação, é graça, é relacionamento, intimidade. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que está precisando se consertar com Jesus, que está precisando se reconciliar. Quero pedir que a igreja fique de pé. Que Deus desde o princípio, Ele tem procurado o homem, tem procurado o relacionamento, tem apresentado a sua palavra. Mas você, a Bíblia vai dizer: não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Não endureça o seu coração para o Senhor quando Ele lhe chamar. Se você está sentindo no seu coração uma vontade de vir aqui, mas ao mesmo tempo você está se sentindo colado, peça para o irmão que lhe traga aqui. Grande Deus. Deus, Ele tem planos e obras para a sua vida, tem um projeto. É verdade, E se tem alguém Espírito Santo que de ama Deus. você verdadeiramente, é o Senhor. Aleluia. E Deus já está revelando a sua palavra aqui, o Espírito Santo. Glória a que convence o homem Deus. da justiça e do mal. É o Espírito Santo. E se você vem até Deus, não é porque você é bom. É porque Aleluia. Deus trabalhou na sua vida, trabalhou no seu Grande coração. Deus, Então, se você aleluia. quer aceitar Jesus, ou se reconciliar, ou precisa até mesmo de oração, você vê que está longe de Deus, vem aqui à frente, porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. O que Deus tem na tua vida é o É novo verdade, Deus. Cristo. O que Deus quer é salvação na tua casa. Deus Aleluia. é no teu coração. A Grande Bíblia diz que mais Deus. vale um pecador arrependido do que 99 justos que não precisam se arrepender. Deus vê o coração, vê a sua fé vindo aqui à É frente. verdade, Deus. Aleluia. O irmão aqui quer oração. Grande Deus. Mas alguém quer aceitar Jesus? Jesus está te chamando essa noite. Jesus está dizendo: não resiste. Grande Deus. Aleluia. Eu sou o caminho. Glória a Deus. Eu sou a verdade, eu vou te libertar. Jesus te chamou para te libertar. Deus te quer Deus, pelos campos. Jesus, Ele quer fazer uma nova coisa na tua vida. Ele é capaz de libertar o homem. Glória a Deus. Uma vida de oração. Mais alguém? Talvez eu chamo. Glória a Deus. Santo Deus. Glória, louvor seja para Deus por aqui. A igreja estende as mãos e Glória a intercede. Deus. Maravilhoso, eterno Deus, querido Pai. Grande Deus. Aleluia. Que vieram aqui e reconheceram que precisam de Glória a oração. Jesus. Ó Pai,